A questão. Bom dia a todos. Nos encontramos mais uma vez para falarmos a respeito das origens da filosofia. Hoje nós começaremos a abordar o surgimento da filosofia na Grécia, mas para chegarmos até este ponto, teremos que ver, antes disso, o surgimento, ou melhor, a presença do mito. Então, nós averiguaremos qual é a relação que há entre o mito e a filosofia. Não dá para falar de filosofia sem falar de mito, senão ficará capenga a análise da origem da filosofia. Então vamos nessa, meu povo. Nós falaremos então, neste primeiro momento, a respeito da consciência mítica. Quando nós falamos de consciência mítica, nós estamos abordando o quê? Um jeito de explicar a sociedade, um jeito de entender a sociedade, uma consciência, uma concepção. Então, nós teremos a concepção filosófica em um determinado momento da história, nós teremos a concepção científica em um outro determinado momento da história, mas antes disso tudo, nós tivemos a concepção mítica. Comecemos então por falar sobre a origem da filosofia. Antes de mais nada, digamos o óbvio. A filosofia nasce na Grécia no século VI a.C. Só que, como eu falei ainda há pouco, antes que as coisas fossem explicadas filosoficamente, elas eram explicadas miticamente. E agora nós teremos um grande problema, que é mostrar em que consiste a explicação mítica. O que é mesmo explicar as coisas miticamente? Pois bem, digamos o seguinte: o mito é uma maneira ingênua de entender as coisas e de explicá-las. Esta maneira ingênua está repleta de figuras, de personagens que mostram uma série de características do ser humano. Características não que eles possuam, mas que eles desejam ter. Então, quando se cria o mito, e aí peguemos alguns, por exemplo, como os que vocês veem aí, o mito de Zeus, o mito da Fênix, cada mito desses representa uma vontade do ser humano, uma vontade de ser poderoso como Zeus, dominar os fenômenos da natureza, uma vontade de ser imortal, como o mito da Fênix, que sempre vai, mais volta, e por aí vai. Os mitos expressam vontades das pessoas. Pois bem, meu povo, eu falei que houve um momento de explicação mítica, eu falei que quando este momento de explicação mítica sumiu, veio a explicação filosófica, depois veio a científica, etc. É assim que as coisas são postas, mas não foi assim que as coisas se deram, não é assim que elas se dão. Quero dizer o que com isso, meu povo? Quero dizer que o mito, quando é substituído pela filosofia, ele não desaparece. A filosofia não é o pensamento que agora explica as coisas, não precisa mais do mito. Tchau, mito. Não. O mito ainda está presente em nosso meio como uma maneira de explicar e de entender as coisas. Sempre que nós apelamos para explicações do tipo ingênua, do tipo fabulesca, usando fábulas, nós estamos apelando para explicações míticas. Quando a mãe diz para o garoto, por exemplo, ou você vai dormir agora,
ou o bicho-papão te pega, estamos diante de uma explicação mítica. E aí nós estamos explicando o quê? Por que que o menino precisa dormir cedo. Muito bem. Vamos dizer algumas coisas sobre 2 mitos específicos. Primeiro, dizer que os mitos estão presentes em todas as sociedades. Eles não são propriedades da sociedade grega do século VI, VII antes de Cristo. Eles estavam nas sociedades indígenas, eles estavam na sociedade hindu, eles estavam na sociedade mesopotâmica e assim vai. Não há sociedade que não tenha seus mitos, que não tenha suas histórias que explicam a origem das coisas. 2 mitos aparecem aqui no nosso texto para ilustrar um pouco como é que a presença do mito se dá nestas explicações. Temos o mito de Pandora, um mito bastante famoso, mito da mitologia grega, naturalmente, e temos um mito de uma tribo indígena, a tribo dos Maués. Eu não vou contar essas 2 histórias, fica a critério da curiosidade de vocês. Eu vou postar essas histórias escritas no meu site, depois eu vou deixar o link. Mas não é necessário que vocês leiam a própria história do mito para entender o que eu vou falar agora. Por isso que eu não vou contar. Então é o seguinte, são 2 histórias de desobediência. 2 histórias de desobediência. Na primeira história, nós temos um momento em que o ser humano, desobedecendo a uma ordem dos deuses, ele faz com que as coisas ruins comecem a aparecer no meio da humanidade. No outro mito, a mesma coisa. Então, o que é que nós temos aqui? Um elemento comum aos 2 mitos. Os 2 mitos tratam da origem de algo. Isso é muito próprio dos mitos. Explicar a origem de algo. Se você quer saber por que que uma coisa é assim ou por que que uma coisa existe hoje, sempre haverá um mito que explica isso. Então, dizer assim, por que que chove? Se você pergunta isso lá no século X, VII, VI, antes de Cristo, aí lá vem 1000 explicações. Se você for para a mitologia escandinava, eles vão dizer, chove porque Odin está bastante triste com as ações humanas e essa tristeza faz com que ele chore e o choro de Odin é a chuva que nós sentimos. Então, olha a explicação. O que é a chuva? A chuva são as lágrimas de Deus. É claro que dependendo de civilização para civilização, a explicação vai variar. Muito bem. Então, tanto o mito de Pandora quanto o mito contado na tribo dos Maués fala sobre a origem de algo. No caso dos índios, a origem é a da noite. A historinha lá diz que antes só existia dia, só existia claridade. Puseram lá, deram um coco para os índios levarem, entregarem. No meio do caminho eles abrem o coco. Eu disse que não contaria, até eu já estou contando. E no final das contas, eles, ao abrirem o coco, desobedecem a ordem e ao desobedecer, aí à noite sai um monte de bichos peçonhentos e assim os seres humanos passam a ter contato com o mal que saiu de dentro do coco. Então, por que que existe o mal no mundo? Porque o homem desobedece. É isso que está no primeiro mito. Mas o que é ressaltado aí não é propriamente a saída do mal, mas o fato de que daí para frente passará a existir noite. Ou seja, além do mal estar aí, o homem nem sempre terá a condição de enfrentá-los vendo-o, o que dificultará mais ainda o trabalho dele. Se vocês forem pegar o mito bíblico, você vai ver que é, no final das contas, a mesma história contada de um outro modo. Sempre uma ordem dada a Adão e Eva, não podem beber, não podem comer do fruto da árvore da vida e tome desobediência e tome os males aparecendo por causa da desobediência. Porque vocês fizeram isso,
Daqui para frente, as coisas vão ser assim, assim, assada. Então, nesse mito, temos a mesma ideia. E, aliás, existem N mitos contando estas histórias da entrada do mal no mundo. O mito grego, então, ele é basicamente a mesma coisa e ele retrata a origem dos males. É a caixa de Pandora famosa, sobre a qual nós falamos constantemente. Abriu a caixa de Pandora, ou seja, deixou uma coisa ruim acontecer, agora se garanta, porque da caixa sairão tudo quanto são seres maus. Nesse caso, há uma caixa também que é aberta em desobediência a uma ordem da divindade, e a abertura dessa caixa faz com que daqui para frente os males estejam presentes no meio da humanidade e o ser humano terá muita dificuldade para debelar este mal que agora está no meio de nós. Não é nem difícil imaginar algo parecido com esse vírus, como uma experiência, é uma das explicações que se dá, laboratoriais, que de repente perdeu-se o controle e agora a caixa de Pandora foi aberta, só Deus sabe no que vai dar. Aliás, estamos vendo do que está dando. Não é que eu esteja dizendo que foi isso exatamente o que aconteceu, mas de que essa é uma das explicações, Mas o fato é que, independente de isso for assim ou não, para nós vale a ideia de que quando se lida com coisas perigosas e poderosas, é preciso ter muito cuidado, porque de repente você pode estar liberando um mal que está acima da sua capacidade de combatê-lo posteriormente. Bom, quando a gente dá uma sacada nos mitos bem rapidamente, aí a gente pensa que eles são o quê? Aquilo que eu falei no começo. O mito é uma maneira fantasiosa de explicar a realidade. A pessoa pergunta algo, a pessoa vai lá e explica uma historinha. Essa maneira fantasiosa, ela não é justificada pela razão. Preste atenção, eu não estou dizendo que é assim, eu estou dizendo que se nós pensarmos no mito de uma maneira apressada, a gente vai imaginá-lo como sendo algo assim, com uma fantasiazinha, uma historinha, uma lendazinha, uma fábulazinha contada para entreter criança, interter, né? Para entreter crianças, e é apenas uma história. Nesse sentido, nós os tomaríamos como lendas, como fábulas, crendices, e, como consequência, seria um tipo inferior de conhecimento. Então, se você bota uma história mítica para disputar com uma história filosófica ou científica, não há nem o que disputar. É claro que o que é mais crível é a história mítica. Desculpem, é a história filosófica e a história científica. Pois bem, será que as coisas são de fato assim? O que é mesmo um mito? O mito é um processo de compreensão da realidade. Simples assim. É um jeito de entender a realidade. Só que ele não é um fenômeno simples, como nós imaginamos. Ele é um fenômeno complexo e ele é rico de elementos. O que é importante de se ver no mito é um tipo de verdade. Só que essa verdade, e esse é o grande problema das pessoas que analisam o mito, a verdade do mito não está na sua historicidade. Ih, professor, o que é isso? A verdade não está na historicidade. Quer dizer o que isso? Quer dizer o seguinte: para eu saber se uma coisa é verdadeira do ponto de vista da história, eu tenho que averiguar a historicidade daquele fato. Tipo, Moisés atravessou o Mar Vermelho? Do ponto de vista da teologia, isso é verdade. Do ponto de vista da história, eu posso dizer o que sobre isso? Aí eu vou estudar, eu vou fazer pesquisas, escavações, tudo que eu puder que prove que aquilo aconteceu de fato. Se aquilo aconteceu de fato, diremos que isto tem historicidade. Se aquilo não aconteceu de fato, não é uma verdade histórica. Percebeu? Aconteceu,
é verdade histórica. Não aconteceu, não é verdade histórica. Aquilo que não é verdade histórica pode ser verdade de um outro tipo? Pode. E é assim que o mito se coloca. O mito não é uma verdade histórica. Você não vai pensar que a Branca de Neve existiu. Você não vai pensar que um monte de lendas dessas aí que nós temos explicando essas coisas ocorreram mesmo em algum momento da história. Se ocorreram ou se não ocorreram, pouco se nos dá. Não é atrás disso que nós estamos. Nós estamos atrás do sentido disso. Quando nós encontramos o sentido disso, nós achamos a verdade por trás do mito. Perceberam? Que não é uma verdade histórica. Ok? O mito é uma parte indissociável da maneira humana de compreender e sentir a realidade. Ele está em todas as culturas. Eu fecho hoje por isso aqui. Não passamos do mito e estamos em outra fase. Estamos numa fase em que nós não aceitamos o mito mais como uma verdade histórica, mas ele ainda tem presença no nosso meio, como expressão de um outro tipo de verdade. Ok? Estamos bem? Até a próxima, então.